Boa noite, nós estamos iniciando mais uma live Teologia e Afins e hoje nós vamos refletir a respeito da teologia da libertação, tanto no contexto protestante quanto no contexto católico, como de costume, sempre em parceria com o professor Romero Venâncio. Estou aguardando que ele acesse a transmissão para podermos adicioná-lo à nossa conversa. Estou vendo o pessoal já começando a acessar. Vou adicionar o professor Romero. Boa Boa noite. noite, meu amigo. Tudo bem? Tranquilo? Tudo tranquilo. Como é que tá a vida? Tranquilo? Tranquilo, graças a Deus, tudo tranquilo. Ah, que bom. Graças a Deus. Eu estava acabando de escutar agora a Missa dos Quilombos. Você conhece o álbum? Não entendi. Eu estava acabando de escutar agora a Missa dos Quilombos. Você conhece o álbum? O disco? É, Isso. Conhece, né? Pois é. Aí eu estava escutando, porque é um ponto alto da teologia da libertação do Brasil, inclusive, né? A missa e tal. Uhum. Pois é, e aí, como é que você pensou hoje? Eu pensei aqui em falar na parte católica, né? Eu trouxe alguma bibliografia e tal, e você falaria do mundo protestante na teologia da libertação, pode ser? Pode sim. Tranquilo, Quer, tranquilo. quer começar? Pode ser, olha, o pessoal está entrando aí, né? É uma introdução. Eu pensei em fazer o seguinte, eu preparei, eu não consigo me livrar dos esquemas, mania de professor, eu não... E também a idade chegando, a memória vai ficando mais Eu difícil. também fiz o Eu, meu aqui. eu não consigo, eu já cheguei à conclusão que assim, a memória falha. É claro que a gente não anota tudo, mas pelo menos assim, um roteiro para dizer assim, eu tenho um começo, um meio e um fim. Eu acho bom pensar assim. Eu fiz um esqueminha aqui com 5 pontos e algumas sugestões, né, de bibliografia, já que esse tema é um tema muito amplo. O som tá bom, Alexandre? Tá bom o som, porque eu mudei de local para Para mim, ficar mais tranquilo da minha casa. não, para mim tá bom. Eu estou ouvindo Tá bem. ótimo, né? Tá bom. Eu ficava muito perto da. Minha casa fica perto da principal da Coroa do Meio, e passa muito carro e etc. Eu saí de lá, encontrei um lugarzinho na casa que eu me escondo um pouco mais, sabe? E Entendi. agora que tá frio, tá bom, o clima tá bom e tal. Aí veja, eu pensei em fazer esses 5 pontos, que é um roteirinho introdutório para quem quiser conhecer como foi a teologia da libertação e naquilo que eu chamo de momentos decisivos, que são os momentos mais importantes da teologia da libertação dentro do catolicismo romano. Tal. Veja, você tem os antecedentes e você tem os acontecimentos. Né? Enquanto antecedente, eu diria que nós temos dois que no catolicismo romano do século XX são absolutamente fundamentais. O primeiro é o fim do papado de Pio XII em 58, no primeiro momento, 1958, o fim do papado de Pio XII, e a ascensão ao trono de Pedro de Giovanni Roncalli, que será conhecido como Papa João XXIII. Então, João XXIII será absolutamente fundamental para todas as mudanças que a Igreja Católica Romana viveu dos anos 60 para cá. Então, nesse sentido, ele é fundamental. Por quê? Porque, veja bem, entre 58 e 61 para 62, ele assume o papado em 58 e ele prepara, basicamente foi a única coisa que ele fez, porque ele já assume o papado velhinho, ele já tem uma certa idade, né, e ele vai, de fato, morrer ali por volta de 62. Então, veja bem, o período do papado dele foi para preparar o Concílio Vaticano II. Então, o primeiro acontecimento é o Papa João Paulo, o Papa João XXIII como Papa. Esse é o primeiro acontecimento. O segundo acontecimento é a convocação do Concílio Vaticano II, final de 61, 62 e os trabalhos todos se deram em 62 até 1964. Aí já era o Papa Paulo VI. Então, veja, nesse período, que eu acho um período fundamental, esse período acontecerá uma mudança absolutamente extraordinária dentro da Igreja Católica Romana.
Esse período que vai de 58 a 64 é um período que os europeus, italianos em particular, chamaram de aggiornamento. Aggiornamento é uma palavra que não é fácil traduzir, mas seria renovação, limpeza, modernização e tal. Eu diria que a tradução melhor seria modernização, que é de aggiorno, né? De mudança mesmo. Então, esse aggiornamento que a igreja viverá, ela será muito importante porque, como todos dizem, haverá um diálogo agora entre a Igreja Católica e o mundo moderno. Significa dizer, a Igreja Católica, que era inimiga do mundo moderno desde Pio IX no século XIX, imagina, a Igreja Católica passou mais de 100 anos brigando com a modernidade. Você imagine, por isso que as pessoas têm que entender que as mudanças na Igreja Católica é uma coisa lenta. A Igreja Católica é uma espécie de elefante imenso, um elefante branco imenso, assim, é um mamute. A Igreja Católica é um mamute siberiano. Aquilo para mudar cada passo ali parece uma eternidade. Então a Igreja Católica, ela lutou, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque sou católico e li muito sobre isso. Esses papas Pios, Pio IX, Pio X, Pio XI, Pio XII, esses 4 papas, claro, havia divergência entre um e outro, um era um pouquinho mais liberal, o outro menos, mas assim, todos eram inimigos da modernidade. A modernidade era satânica, era diabólica, ela tirava a fé, era o ateísmo, porque eles sempre associaram modernidade e liberalismo ao ateísmo. Veja, eu não tiro toda a razão do catolicismo, não. Aí fala, digamos assim, um católico, né? Não tiro, não, porque de fato havia a presença do ateísmo na modernidade. Agora, dizer que toda a modernidade é ateia, meu amigo, aí os papas erraram. Eu vou ter que ser sincero, os papas erraram e que Deus faça justiça a eles, porque erraram. Não toda a modernidade não é ateia. Isso é um erro primário, eu não aceito esse tipo de coisa. Agora, de fato havia esse perigo. Então, esses papas, que vai do Pio IX a Pio XII, eles sempre tiveram uma birra com a modernidade, os documentos eram muito críticos da modernidade, contra o socialismo, anticomunistas dilacerados. O que é que acontece? Quando chega em 58, a Igreja Católica está numa situação difícil, porque é uma Igreja Católica que tinha vivido 50 anos do século XX, e ela ainda estava do século XVII para XVIII. Significa dizer, a Igreja Católica ainda estava entre o Concílio de Trento e o Concílio Vaticano I. Você imagina o que é isso? A pessoa não entende a gravidade do atraso católico. Ela estava entre o Concílio de Trento, século XVI, e o Concílio Vaticano I, que é do século XIX. Que basicamente referendou uma coisa chamada infalibilidade papal. Basicamente foi para isso o Concílio Vaticano I. Então, assim, era uma igreja muito limitada, era uma igreja que estava com as birras acesas contra a modernidade, era uma igreja que filosoficamente ainda estava presa ao tomismo. Repare, aqui está falando um católico que estudou o catolicismo. Aqui está falando um católico que estuda o pensamento católico. Não é que estudou, não. Eu ainda estudo o pensamento católico. Então, assim, para você ter uma ideia, o pensamento católico até os anos 50 era basicamente Tomás de Aquino. E olhe lá, e não era nem todo Tomás de Aquino, né? Agostinho já havia toda aquela briga, porque Agostinho influenciou Lutero. Então, até nisso se afastava. Então, assim, era um tomismo muito rebaixado. Às vezes, um neotomismo com Jacques Maritain. Pronto, o melhor que teve do pensamento católico até os anos 50 foi Jacques Maritain, só para ter uma ideia. A melhor coisa que teve foi Jacques Maritain, que é o que a gente chama de neotomismo. Então, a Igreja Católica chega em 58, eu vou usar uma palavra que eu não quero ser pejorativo com ela, mas entenda, no sentido, não é no sentido biológico, é no sentido mais, eu diria, histórico, envelhecida. A Igreja Católica, ela chega em 58 envelhecida. O Papa João XXIII, Giovanni Roncalli, de saudosa memória, eu sou fã desse Papa, eu sou devoto desse Papa, inclusive. João XXIII era um pastor simples, ele não era intelectual como Pio XII, era um homem simples. Ele tinha sido bispo na Bulgária, só para você ter uma ideia. Ele tinha sido bispo na Bulgária, ajudado um monte de judeu a fugir do nazismo. Ele era queridíssimo pelos judeus, principalmente os judeus de Israel, porque ele protegeu um monte de judeu. Por exemplo, ele tinha o maior pavor de ver criança morrendo. Então, o que ele protegeu de criança judia não era brincadeira. Esse Papa escondeu criança à torta e à direita. Por exemplo, se o critério de salvar a criança é um critério de salvação, o Papa João XXIII está ao lado de Deus, eu não tenho a menor dúvida. Então, assim, protegeu criança à torta e à direita, contra o nazismo. Ele foi um bispo que, de certa forma, se confrontou com o nazismo naquela região do leste europeu. Mas ele era um homem muito simples, era um homem muito velhinho. Dele nós só temos basicamente um diário, que é lindo o diário dele. Inclusive a filósofa Hannah Arendt tem um ensaio lindo sobre o diário dele. A filósofa judia Hannah Arendt escreveu um lindo ensaio no livro chamado Homens em Tempos Sombrios, sobre o Papa João XXIII, sobre os diários dele, que é muito bonito o diário dele. Inclusive tem uma frase no diário dele que eu adoro e gosto muito, que é assim:
não tem dia bom para morrer, porque todo dia é um dia bom para morrer. Ele diz isso no final do diário dele, né? Então, o Papa João XXIII, ele de fato mudou a Igreja Católica. Mudou a convocação do Concílio Vaticano II e principalmente o projeto modernizador que estava por trás dos documentos do Concílio Vaticano II. Não é? Eu admiro demais, dentre os documentos, tem um que eu li com muito cuidado, até fiz um trabalho quando eu fiz teologia sobre ele, que é o documento chamado Dei Verbum, que é um documento sobre a Bíblia. Por exemplo, para você ter uma ideia, amigo Alexandre e os amigos e amigas que estão nos escutando, a Igreja Católica mudou sua leitura da Bíblia no Concílio Vaticano II. Significa dizer, olha, em relação aos protestantes, a Igreja Católica estava atrasada 200 anos no mínimo, para não falar mais, para não brigar com nenhum católico. Para não brigar com nenhum católico, ela estava atrasada em termos de leitura bíblica, em termos de hermenêutica bíblica, em termos de crítica das formas, no mínimo 200 anos. Ela estava atrasada em relação ao Schleiermacher e Marra 200 anos. Então não é brincadeira, minha gente. Não é brincadeira ser católico nesse mundo, viu? É Deus que tenha piedade da nossa alma, porque não é fácil. Então veja, nesse sentido, o catolicismo ele chega no Concílio Vaticano II envelhecido e precisando urgentemente de, digamos assim, de uma modernização. Dom Helder, que foi bispo conciliar, ele dizia assim, era preciso tirar o mofo da igreja. Dom Helder Câmara. Abrir as janelas e deixar o vento fresco entrar, o sol entrar para tirar o mofo da igreja. Isso era uma metáfora que Dom Helder utilizava com razão, né? Era uma igreja mofada, era uma igreja envelhecida, era uma igreja pobre, inclusive espiritualmente. Então veja, o Concílio Vaticano II ele muda tudo. Com isto eu não estou dizendo que ele fez nascer a teologia da libertação. Não é verdade. A teologia da libertação não nasce com o Concílio Vaticano II. Eu diria que o Concílio Vaticano II é um antecedente para a teologia da libertação. Onde é que vai nascer, eu diria, onde é que está o batistério? Onde é que está o registro de nascimento da teologia da libertação? Aí sim, no que eu chamo de segundo momento, que é a Conferência Episcopal de Medellín, 1968, entre agosto e setembro de 1968. A Conferência Episcopal de Medellín ela foi convocada pelo CELAM, que é o Conselho Latino-Americano, né, do Episcopado, que foi convocada para atualizar as medidas do Concílio Vaticano II. Era simples, era pegar o Concílio Vaticano II e atualizar na América Latina. Só que, veja bem, a América Latina pegava fogo, ditadura, guerrilha, pobreza, miséria. E Dom Helder Câmara, de saudosa memória, junto com alguns bispos do Brasil e de alguns países latino-americanos, eles fizeram um grande dossiê sobre a realidade latino-americana. Eles fizeram uma coisa que foi genial, que foi assim, antes de discutirmos qualquer documento da igreja, vamos discutir a realidade latino-americana. Ali nasceu a teologia da libertação. Então, antes de você ajuizar à luz do evangelho o que é a América Latina, vamos saber o que é a América Latina. Onde está a América Latina? Quais as condições econômicas, políticas, ideológicas desse continente? O que é que aconteceu nesse continente? Olha, essa sacada de Dom Helder, eu diria, esse giro hermenêutico que eu chamo, eu gosto demais de Dom Helder, eu fico muito emocionado quando falo dele. Eu chamo de giro hermenêutico de Dom Helder. O giro hermenêutico de Dom Helder Câmara fez nascer, literalmente, a teologia da libertação dentro da Igreja Católica Romana. Esse giro hermenêutico foi, vamos conhecer a América Latina, vamos entender a América Latina e vamos saber o seguinte, de que lado nós vamos estar. Por exemplo, é aí que nasce a chamada opção pelos pobres, que é um eixo central da teologia da libertação. Um eixo central da teologia da libertação é a opção pelos pobres. Ela é libertação porque é a libertação histórica dos pobres. Esse giro hermenêutico de Dom Helder e a opção pelos pobres faz nascer a teologia da libertação. Agora, nós não vamos fazer uma teologia para imitar a Europa. Eu acho isso maravilhoso. É a primeira vez na história desse continente que uma teologia se torna autônoma perante a colônia. Tudo aqui era do Vaticano, tudo aqui era da Europa. Com a teologia da libertação, a Europa perde vez aqui. Agora é a teologia deste continente, uma teologia que nasce no solo desse continente, uma teologia que nasce na cultura desse continente, uma teologia que nasce a partir do povo desse continente. A teologia da libertação é uma teologia a partir do povo, a partir dos de baixo, a partir dos mais pobres. Puta merda, eu acho maravilhoso isso. E aí, sem dúvida nenhuma, Dom Helder é fundamental. Dom Helder e toda aquela geração dele maravilhosa, Dom José Maria Pires, Dom Marcelo Cavalheira, Dom
Paulo Evaristo Arnes, Dom Aloysio Lochaide, Dom Ivo Lochaide, Dom Luciano Mendes de Almeida, etc, etc, etc. Uma série de freiras, uma série de teólogos, uma série de leigos que não são padres nem bispos, mas que são estudiosos de teologia, são pessoas, homens e mulheres de fé. Essas pessoas, elas, de fato, pensaram, digamos assim, uma nova teologia para esse continente. E uma nova teologia para esse continente começava a partir dos pobres. Então, veja, a partir da Conferência Episcopal de Medellín, na Colômbia, nasce oficialmente a Teologia da Libertação. A partir disso, e principalmente na década de 70, começam a surgir em todo o continente, e em toda não, mas pelo menos 70% das dioceses, começa a surgir no nosso continente uma coisa chamada as pastorais sociais. Todo o continente. Isso aconteceu muito no Brasil, no Peru, no Chile, em alguns países menos. Por exemplo, a Argentina teve muito pouco teologia da libertação. Não dá nem para comparar com o Brasil. Não dá. Ali a ditadura foi terrível, castrou até a igreja, né? Então veja, ali começa a surgir, no continente latino-americano, as pastorais sociais. E já no início dos anos 70, um teólogo peruano, padre católico, ele era padre, professor, na Universidade Católica de Lima. Ele tinha feito doutorado em Louvain, naquela época, nos anos 60 e 70, muitos teólogos iam fazer seus doutorados, mestrado e doutorado em Louvain, porque Louvain era uma universidade católica, mas uma universidade muito aberta. Inclusive tinha ateus ensinando lá, né? Não só se ensinava católico ou cristão. Ele fez seu doutorado em Louvain, o nome dele é Gustavo Gutiérrez, é um padre. Ele é um padre diocesano da Diocese de Lima. Ele fez o doutorado dele lá em Louvain, sob a orientação de um grande filósofo católico chamado Jean Ladrier. Jean Ladrier. Esse cara foi traduzido bem no Brasil. Eu tenho pelo menos 3 livros de Jean Ladrier. Jean Ladrier foi orientador do padre Gustavo Gutiérrez. E ele fez um trabalho sobre a teologia da libertação. Então, o nome foi cunhado, dentro do catolicismo, não porque os protestantes já vinham um pouco antes discutindo isso, né? Rubem Alves já tinha sacado antes. O padre Gustavo Gutiérrez do Peru, ele fez o doutorado dele no Louvain e ele deu o nome da teologia da libertação. Ele cunhou esse nome. E o livro sai ali no iniciozinho dos anos 70. No Peru, o livro é de 1970. No Brasil é 71 para 72, da editora Voz. Né? Chama-se Teologia da Libertação. Teologia, tem um subtítulo pequeno. É Teologia da Libertação. Eu não sei se é ensaio de prática ou coisa assim. Eu sei que o título é Teologia da Libertação, né? E aí esse livro, na verdade, foi o que a gente chama de régua e compasso. Veja, até aquele momento você tinha acontecimentos teológicos, eclesiais e políticos, que gestaram a teologia da libertação, mas não tinha nome. Até 68, dentro do catolicismo, não tinha nome. Gustavo Gutiérrez vai dar o nome, Teologia da Libertação. Então, na década de 70 para nós católicos, a década da teologia da libertação. É a década das pastorais sociais, é a década dos direitos humanos e é a década do combate às ditaduras, em particular no Brasil. A Igreja Católica, a partir da década de 70, ela foi absolutamente fundamental para combater a ditadura militar. Inclusive, ela incomodou a ditadura militar a ponto dos militares se preocuparem com o Brasil, a ponto de a CIA nos Estados Unidos se preocupar com a Igreja brasileira, a ponto de haver documentos da CIA orientando aqui o perigo que era a teologia da libertação na América Latina e em particular no Brasil. Fichou todos os bispos, eles ficharam assim, quem era, o que fazia, como fazia, tal. Eu tive a honra e o prazer e definiu minha vida e minha formação. Eu morei no Recife entre 86 e 89 e morei em João Pessoa entre 90 e 97. Então eu conheci Dom Helder Câmara no Recife e conheci Dom José Maria Pires em João Pessoa. No Recife, quando eu cheguei, Dom Helder estava terminando a gestão. Com um problema, porque entrou um bispo muito reacionário e tal. Mas assim, eu peguei a herança de Dom Helder, eu peguei algumas missas com ele, eu peguei algumas atividades com ele. E em João Pessoa eu trabalhei toda uma boa parte da minha vida com Dom José Maria Pires, que ficou até 94. Depois entrou no lugar dele Dom Marcelo Cavalheira, que eu adorava, e era amigo, e etc. Então eu peguei um período em João Pessoa, que foi Dom José Maria Pires, que era um dos raros bispos negros da igreja, que tinha participado da Missa dos Quilombos em 81, que era um bispo que estava discutindo os APNs, a associação, uma espécie de pastoral com cultura afro, era um bispo muito vinculado à cultura africana, era um bispo que se assumia como negro na igreja, era um bispo que discutia racismo e escravidão. Então, Dom José Maria Pires era um bispo raro na igreja. Faz uma falta imensa, era um mineiro que, na verdade, basicamente viveu grande parte da sua vida em João Pessoa, né? Na Arquidiocese de João Pessoa. Então, eu peguei esse período e eu vivi minha vida
entre o Recife e João Pessoa, em que eu acompanhei essas pastorais sociais, tipo CPT, tipo CIMI, CPT, CIMI, etc. Todas essas, digamos assim, essas pastorais sociais eu peguei, né? Assim, em termos de trabalho social e tal, eu peguei tudo isso. Então, veja, nesse período aí, foi um período em que a igreja, de fato, por exemplo, ela ajudou na fundação do PT, isso é fato. Ela ajudou na fundação da CUT, é fato. Ela ajudou na fundação do MST. Significa dizer, a teologia da libertação latino-americana, e em particular no Brasil, ela foi absolutamente fundamental para a consolidação, não só das instituições democráticas, como ela foi importante para as instituições de esquerda, como CUT, PT, MST, o MNU. O MNU tem cristão ainda hoje por conta da teologia da libertação. Então, o MNU, o Movimento Negro Unificado, por exemplo, o trabalho com crianças e adolescentes, o trabalho com camponeses. A igreja tem um trabalho, olha, a luta camponesa nesse Brasil deve muito à igreja. Mas muito, você não imagina o quanto ela deve à igreja por conta das ligas camponesas até o MST, a todo um trabalho da igreja com os camponeses pobres, com os camponeses trabalhadores. E aí eu diria assim, um trabalho, eu diria, inclusive tem tese de doutorado, tem várias teses de doutorado sobre a Igreja Católica, não é, e os camponeses no Brasil. Ajuda, por exemplo, essa questão das mulheres, da teologia feminina, feminista, etc. Então, assim, você tem uma série de acontecimentos que, de fato, tem a ver com a teologia da libertação. Por fim, eu queria levantar aqui e fazer eu diria, 2 dados que eu acho importantes, né? Para dizer, de fato, o que é a teologia da libertação. Primeiro, é uma coleção da década de 80, chamada Teologia e Libertação. Essa coleção, ela chegou na faixa de 20 volumes. Ela chegou, inclusive, a incomodar o Vaticano, e o Papa João Paulo II, ele chegou a proibir essa coleção. É uma pena, né? Essa coleção, ela tem um padrão, que é esse padrão aqui. Acho que você conhece, né, Alexandre, essa coleção? Uhum. Esse padrão aqui, que é um padrão interessante, é um padrão muito importante, que é esse aqui, ó. O padrão é esse. Não é? Ela tem esse cabeçalho em cima, que é a série. Geralmente, a temática é a libertação da história, e o nome da coleção está aqui embaixo, que é Teologia e Libertação. Essa coleção, qual era o interesse dessa coleção? Como já tinha mais de 20 anos de teologia da libertação, a ideia era sistematizar o pensamento teológico latino-americano. Era, na verdade, consolidar um pensamento teológico, para dizer o seguinte: a Europa produziu aquilo e nós produzimos isso aqui. Essa coleção aqui, ela teve uma série de teólogos. Inclusive, é bom deixar claro, ela não é apenas de católico. De fato, a maioria são católicos, mas eu conheço alguns teólogos protestantes que você vê aqui, como, por exemplo, eu li um livro de Júlio de Santana. Então, Júlio de Santana, José Miguel Bonino, eu pelo menos lembro de 4 protestantes que escreveram aqui nessa coleção, né? 4 que eu me lembro, mas eu acho que tem mais. Agora, obviamente, a maioria eram católicos, né? Então, eu vou lhe ser sério, quando eu fiz meu curso de teologia, eu comprei, não toda, porque ainda estava saindo quando eu fiz meu curso de teologia, eu comprei basicamente, meu curso de teologia, tirando os clássicos da teologia, basicamente foram esses livros, né? Porque eles fizeram, olha, tem temas aqui sobre tudo. Temas sobre, por exemplo, temas sociais, temas teológicos, doutrinários, temas dogmáticos. Então, por exemplo, sobre a Trindade, tudo à luz da teologia da libertação. Então, é a Trindade à luz da teologia da libertação. Né? A teologia da história à luz da teologia da libertação. A Cristologia, que ficou a cargo de João Sobrino, 2 volumes, chamada a Cristologia Latino-Americana. Então, assim, e temas, obviamente, sociais. Esse aqui é sobre o pentecostalismo, que foi escrito por um sociólogo e ex-padre, que é o Francisco Cartacho-Olim, que tinha sido padre dominicano. Então, assim, foi uma coleção que, para mim, mudou minha vida até hoje. Por exemplo, eu sempre volto. Essa coleção tem um livro que foi escrito por um grupo de teólogos colombianos, que para mim, é uma obra-prima. Chama-se O Rosto Índio de Deus. Eu tenho aqui, inclusive. O Rosto Índio de Deus. Pela primeira vez na história do catolicismo, o catolicismo faz uma leitura teológica a partir da teologia indígena, e não a partir da teologia católica. E escrito por frades, padres e leigos sobre a espiritualidade indígena. Isso é uma coisa raríssima. Coisa raríssima. Eu tenho esse livro aqui, chama-se O Rosto Índio de Deus, editora Voz, 1989, da coleção Teologia e Libertação. Então, essa coleção, ela foi absolutamente fundamental, ela até hoje marca a minha vida, a minha referência teórica é essa coleção, né? Tal. E, por fim, para terminar mesmo, um nome que marcou minha vida. Eu tenho que falar desse nome porque eu fui aluno desse padre,
eu frequentei a casa desse padre, eu comecei a participar de um grupo que ele ajudou a formar, e para mim é o seguinte, toda vez que eu falar de teologia da libertação na América Latina, esse nome para mim é central, chama-se José Comblan, ele é um padre belga, que morou no Chile, foi expulso do Chile pela ditadura de Pinochet, morou no Brasil, começou morando em Campinas, depois foi morar no Recife, depois morar em João Pessoa, e por fim morou no interior da Paraíba, numa região entre Mogeiro e Serra Redonda, onde ele criou um seminário de formação. Esse homem era de uma inteligência, Alexandre, que até hoje, para mim, foi a pessoa mais inteligente na minha vida que conheci. Já no fim da vida, Comblan não usava mais livro nenhum para escrever, ele sentava na máquina de escrever e começava a escrever. Então, assim, era um homem, ao mesmo tempo, um homem de uma simplicidade raríssima. Assim, simplicidade dos modos de vestir e simplicidade dos modos de falar. E simplicidade do modo de ver. Não era um homem, digamos assim, era um homem de fato convencido pela teologia da libertação. Agora, era um homem que ele muitas vezes metia medo na Igreja Católica. Porque ele era um padre católico que tinha uma visão muito radical da Igreja, uma visão muito radical do cristianismo. Ele era um homem muito cristológico, entendeu? Então significa dizer, é um homem que não tem medo de nada. Comblan não tinha problema com religião afro-brasileira, com teologia feminista, com religião protestante, com teologia protestante, porque era o seguinte, entenda-se, um cristão que tem medo de perder a fé por algo externo a ela, na verdade não é um cristão digno, é outra coisa, é um tolo, não é um cristão. É um tolo, um boboca. Porque você não perde a fé por qualquer coisa. Quem perde a fé por qualquer coisa é porque não tinha. Ele tinha outra coisa. Que ele dava o nome de fé, era um adorno. Na verdade, não era fé, coisa nenhuma. Então, assim, Comblan era um homem, é o que eu definiria como uma teologia para pessoas adultas. Uma teologia para cristãos e cristãs adultos. Uma teologia para pessoas que, de fato, são comprometidas com o Evangelho. Ora, Comblan, eu estudei com ele me foi professor de patrística, dos primeiros padres da igreja, né? E teologia da missão, que era uma área importante dele, né? Mas ele escreveu, nessa coleção aqui, ele escreveu 2 livros, que é Antropologia Cristã, livraço dele, né? Antropologia Cristã, e ele escreveu o livro sobre o Espírito Santo, sobre o Tratado da Trindade, sobre a Trindade. O livro sobre a Trindade é dele e o livro sobre o Antropologia Cristã também é dele. E eu conheci pessoalmente, era um homem que tinha várias estratégias pastorais, e por fim dizer, digamos assim, a grande originalidade de Comblan. Comblan criou, já no final dos anos 70, e ele foi perseguido pela ditadura militar brasileira por isso, ele criou um movimento chamado Teologia da Enxada, que era você fazer teologia no local de trabalho. E ele criou um centro de formação, que era um centro de formação missionário, no interior da Paraíba. A ditadura definiu esse centro como centro de formação guerrilheiro. Chamou Comblan de um líder de guerrilheiros, disse que Comblan formava quadrilha. Eu sei que Comblan foi perseguido no Chile pela ditadura do Chile, e no Brasil pela ditadura brasileira. Ele só conseguiu sossego ali depois de 84. Então, Comblan, que ele conseguiu o visto permanente, e aí virou basicamente brasileiro, viveu e morreu no Brasil. Comblan, ele ao criar a teologia da enxada, e a teologia do trabalho, e a teologia, essa teologia voltada para missionário, porque a obsessão dele era com missionário, a igreja não vive sem missionário, dizia Comblan, ele de fato, agora, ele associava a missão à opção pelos pobres, né? Então ele foi fundamental. Aqui, para terminar aqui em Aracaju, ele deu uma ajuda muito grande, já no fim da vida, à comunidade Bom Pastor. Eu admiro demais aqueles, eu chamo de a exceção católica sergipana. Eles são maravilhosos, eu adoro a comunidade Dom Pastor. A comunidade Dom Pastor tem aqui uma experiência muito bonita no Santos Dumont, uma experiência com moradores de rua, um trabalho com agente de saúde, um trabalho lá no Coqueiral. Então, assim, eu fiquei impressionado com a comunidade Dom Pastor, porque quando eu cheguei aqui, eu quase perco a minha fé católica. Eu disse, não, eu vou deixar de ser católico e vou ser outra coisa na vida, porque não dá mais e tal. Mas não, quando eu encontrei a comunidade Dom Pastor, eu me reencontrei. Então, adoro a comunidade Dom Pastor, eu sinto que são meus irmãos, tal, e eu sempre digo para eles, olha, em algum momento vamos fazer uma homenagem a Comblan. Comblan foi, digamos assim, o grande mentor espiritual de vocês, então assim, a gente tem que reconhecer o trabalho dele. Qualquer dia desse a gente faz uma semana teológica de Comblan, a partir da comunidade Dom Pastor, e convida você, Alexandre, e demais interessados, tal. Então, inicialmente, Alexandre, o que eu queria dizer sobre a teologia da libertação católica é isso. Depois a gente acrescenta mais algumas coisas que está faltando aí, tá certo? Vamos lá, é isso. Bom, que bom. Eu estava observando aqui que tem um pessoal que foi acessando, né, ao longo da sua fala, tem alguns dos nossos irmãos das religiões de matriz africana. Eu vi aqui o Pai Alisson, também o Babalaô Ivani, lá do Rio de Janeiro, que nós tivemos uma live lá há poucos dias, né, e outras pessoas que foram acessando aí aos poucos.
né? Claro. Só fazendo uma referência, né? Mas é isso. Alguns alunos também lá das Ciências da Religião, da Universidade Federal, a Que bom. professora Jocineide, que é lá da Bahia, né? Ótimo. Também assessor. E é Não a isso aí. conheço. Então eu fiquei de trazer algumas questões relacionadas à teologia da libertação no contexto protestante. Eu acho que assim como você fez essa divisão, né, do contexto católico em relação aos antecedentes, eu também sistematizei alguma coisa no mesmo sentido. Por sinal, tem um artigo do professor Cláudio Ribeiro, que é metodista. Ótimo. Ele escreveu um Grande artigo, professor. ele escreveu um artigo chamado Raízes Protestantes da Teologia Latino-Americana da Libertação. E esse artigo ele oferece uma introdução muito boa, porque ele não só fala do Ótimo. contexto brasileiro, ele fala do contexto latino-americano, né? Sim. E de tal forma como se estabelece essa relação ecumênica, né, entre protestantes e católicos nesse contexto de teologia da Foi publicado libertação. onde, Alexandre? Foi Oi? publicado onde? Foi publicado onde esse artigo? Eu não lembro agora, mas se jogar o nome no Google, aparece logo o primeiro. Raízes Protestantes. Da Eu acho teologia que da foi libertação. uma das revistas da PUC, não sei se PUC de São Paulo ou PUC do Rio. Ótimo. Mas se buscar pelo título, né, Raízes Protestantes da Teologia Latino-Americana da Libertação, Cláudio Ribeiro. Pronto, é uma introdução muito boa, né, assim, bem abrangente, e ele toca assim, alguns pontos, ele destaca, né, alguns elementos teológicos, vamos dizer, além do elemento histórico, né, algumas questões teológicas chaves, né, dentro do contexto Perfeito. protestante que aproximam com a teologia da libertação. Mas em termos dos antecedentes, começando, há uma figura, né, um personagem muito importante nesse contexto de teologia da libertação no Brasil, que é um missionário americano, o Richard Shaw, Ah, nascido em 1920, faleceu em 2002, que saudosa memória. ele primeiro foi missionário na Colômbia, né, e depois veio para o Brasil em 1952. Então, a década de 50 e a década de 60, o Richard Shaw teve muita influência no cenário protestante e também é um dos nomes no Brasil que inicia esse diálogo protestantismo e catolicismo, esse diálogo mais ecumênico, não somente no Brasil, como na América Latina. Né? Claro. E ele tem sido chamado, né, do teólogo da Revolução, né? É o chamado teólogo da Revolução, exatamente por propor essa aproximação com ele, pelo fato de também ser sociólogo. Ele, antes de fazer o curso de teologia, ele tem uma formação em sociologia e já começa a fazer essa aproximação com métodos das ciências sociais, né? Historicamente, a teologia sempre esteve próxima da filosofia. Não é que se abandona a filosofia como um instrumento de análise para a teologia, mas já se começa a utilizar mais os métodos das ciências sociais para uma análise teológica. E o Richard Shaw faz muito isso. Então, embora nesse início, né, ele ainda está muito influenciado por um pensamento, por uma teologia que é chamada de teologia do evangelho social, né, que nos Estados Unidos surge com um descendente de alemão, que eu não lembro o nome dele agora, mas até a Faculdade Unida publicou um texto que é da década de 20. A teologia social, essa teologia evangélica social, é uma teologia que começa já a chamar a atenção para uma dimensão mais histórica, né? Ao invés de somente se preocupar, como ficou muito comum no cristianismo em geral, tanto católico como protestante, com questões do além, do pós-histórico, né? E a realidade histórica é esquecida, né? Então ela tem essa dimensão de uma teologia política
E como teologia política, ela é uma teologia da história, porque deixa esse elemento, o pós-vida ou pós-história, e começa a entender que a redenção ou essa categoria de Deus, na realidade histórica. Então, quando tudo é lançado por pós-vida, pós-história, é uma possibilidade de uma atuação política. E a política está relacionada à transformação da realidade histórica, né? A intervir na história com a finalidade de transformar, reconhecer os elementos que são compreendidos como elementos ímpios ou nocivos à condição humana, e esses elementos precisam ser denunciados, ou elementos de injustiça e de opressão, que precisam ser denunciados, e que a redenção abarca também essa dimensão política, né? Então, já no Evangelho Social, já há essa preocupação, e essa é uma das influências sobre o Richard Shaw. E há um texto dele que ele fala sobre a sua experiência aqui no Brasil. É um artigo chamado Entre Jesus e Marx. Reflexões sobre os anos que passei no Brasil. Entre Jesus e Marx. Esse eu li. Reflexões sobre os anos que passei no Brasil. Então, é através um dos principais articuladores, por exemplo, da Conferência do Nordeste, que vai ocorrer em 1962 no Recife, é o Richard Shaw, né? Ele tem uma influência muito forte na mocidade, na juventude presbiteriana, de um modo que ele era presbiteriano e vem para o Brasil como missionário da igreja presbiteriana. E ele encontra aqui uma juventude dentro desse contexto tanto do movimento estudantil, movimento cristão estudantil, que aí vai abranger cristãos de diferentes denominações protestantes, e ainda num contexto mais institucional, presbiteriano, ele encontra acolhimento na juventude presbiteriana, que é uma juventude bastante questionadora, e que começa a sentir que a igreja ela não oferece resposta para as inquietações dessa juventude. Você tem todo esse cenário social, tanto do Brasil quanto da América Latina e do mundo, onde você tem ditaduras acontecendo aqui e acolá, onde você tem uma série de problemas sociais surgindo, problemas relacionados à fome, a questões educacionais, isso explodindo em toda a América Latina, e as igrejas estão preocupadas somente com a salvação da alma, né? Salvar a alma, esquecendo-se da dimensão corpórea, deixando de pensar o ser humano na sua integralidade, na sua totalidade, e dividindo esse ser humano entre corpo e alma, e dando maior importância à redenção da alma em detrimento de toda a dimensão corporal, porque é o corpo que nos conecta com este mundo, né? E o homem só é completo, né, desta unidade entre espiritualidade e corporeidade. Então, o João Dias de Araújo, ele tinha um termo, né, que ele cunhou, que ele chamava disso de animocentrismo, que era uma centralidade na alma. Era uma preocupação com salvar a alma, né? O livro do Antônio de Gouveia Mendonça, que é a tese de doutorado dele, que é o Celeste Porvir, né? Ele capta bem essa mentalidade que tomava conta do protestantismo e ainda continua tomando conta hoje, porque é uma preocupação com o celeste porvir. É uma preocupação com o céu que está por vir, com o paraíso que está por vir. E não há qualquer tipo de preocupação com a realidade histórica, com o presente, com as questões que estão acontecendo agora, né? E a juventude estava preocupada com isso. Então, essa juventude presbiteriana começa a organizar alguns congressos de mocidade, e o nome do Richard Shaw era um nome constante como palestrante nesses eventos.
E eles começaram também a publicar na revista, não, era uma revista institucional da juventude chamada Mocidade, e tanto os temas que eram discutidos nos congressos que tinham a ver com a realidade social brasileira, eles estavam preocupados com fome, estavam preocupados com o problema do analfabetismo das pessoas, com os problemas educacionais, e discutir essa dimensão teológica que esquecia da dimensão histórica por causa de uma preocupação com um porvir, com uma realidade pós-vida, né, ou pós-morte, vamos dizer assim. E isso começa a incomodar de tal forma a igreja na época, que isso vai gerar... Primeiro eles proíbem a publicação da revista e depois eles vão acabar com a Confederação Presbiteriana de Mocidade, vão extinguir a confederação, né? E aí o Richard Shaw tem atuação também no movimento estudantil universitário, como já disse, essa articulação em torno da Conferência do Nordeste em 62. O Rubem Alves, devido também à sua influência na formação teológica, ele foi professor do Seminário Presbiteriano Campinas, Seminário Presbiteriano do Sul em Campinas, que quando ele chega, era um seminário de tendência bem conservadora, bem fundamentalista, e ele é responsável por introduzir no seminário a discussão de teólogos contemporâneos, teólogos do século XX, Dietrich Bonhoeffer, Karl Barth, Rudolf Bultmann, Paul Tillich, coisa que não se discutia na formação teológica desses estudantes, e isso começa a gerar todo um questionamento. E o Rubem Alves foi aluno do Richard Shaw, né? E foi extremamente influenciado. O Rubem Alves o chamou de o patriarca de toda uma geração, né? Vamos dizer que grandes nomes dessa geração foram influenciados por ele. Há um episódio relacionado a essa dimensão ecumênica dele, é que quando o Darcy Ribeiro é convidado para colocar em funcionamento a UNB, a Universidade de Brasília, né, a fundar a UNB, o Darcy Ribeiro ele tinha um projeto de, dentro da UNB, ter um curso de teologia com uma perspectiva ecumênica. E ele convida um frei dominicano, que é o Frei Mateus, para assumir esse projeto. E Frei Mateus, ele lembra exatamente de Richard Shaw para participar dessa iniciativa ecumênica. Convida Richard Shaw, né, para se entender assim, como ele era uma figura de referência nesse diálogo, principalmente com os dominicanos nessa fase. Infelizmente, o projeto de criação do curso de teologia acaba não se concretizando. Ele fica somente no papel, fica somente como um projeto. Mas o próprio Richard Shaw, ele diz que ele faz menção a esse convite e ele fala que se o curso tivesse concretizado, isso talvez pudesse ter gerado um caminho diferente para ele aqui no Brasil. Porque ele é forçado a deixar o Brasil em 62, logo depois da Conferência do Nordeste, e em seguida vai ocorrer o golpe em 64, a situação já começa a se complicar, ele tem que deixar o Brasil, volta para os Estados Unidos, e acaba só retornando aqui na década de 90. Em 90 ele vem para um lançamento da edição brasileira deste livro, né, Reforma Protestante e a Teologia da Libertação. Maravilhoso livro. Em que ele faz uma releitura da Reforma Protestante a partir dessa perspectiva da Teologia da Libertação, que ele interpreta como uma nova reforma. É uma nova reforma que está acontecendo, um novo sopro do Espírito, como ele coloca, que está acontecendo a partir da América Latina, e uma reforma que está ocorrendo tanto no contexto da Igreja Protestante como da Igreja Católica,
O livro começa com algumas palestras que ele vai proferir na Costa Rica. Eram alguns encontros ecumênicos que ocorriam na Costa Rica. E essas palestras acabam culminando nesse livro. Então ele é lançado nos Estados Unidos em 90 e em 93 aqui no Brasil, e ele retorna ao Brasil para o lançamento desse livro. E ele acaba falecendo em 2002, né? Ele falece em 2002. Então, além desse personagem, né, o Richard Shaw, um outro antecedente importante que eu já citei aqui é a Conferência do Nordeste, que ocorreu em Recife em 62. O tema foi Cristo e o Processo Revolucionário no Brasil. O Richard Shaw é um dos articuladores, assim como João Dias, Joaquim Beato e outras figuras importantes desse período. Foi um congresso que ele foi organizado pelo setor de responsabilidade social da igreja, porque havia a Confederação Evangélica do Brasil, e essa confederação tem um setor de responsabilidade social, que até 62, o Congresso de 62 é o quarto, né, desses congressos que venham sendo organizados. E depois da Conferência do Nordeste, outros não ocorreram mais porque ocorre o golpe militar, e o golpe militar vai complicar enormemente a vida das igrejas aqui no Brasil. A Conferência do Nordeste ela teve a participação de 14 diferentes denominações protestantes ou evangélicas, inclusive representantes de igrejas pentecostais, delegados de 5 igrejas de países diferentes, como os Estados Unidos, México e Uruguai, pessoas de 17 estados brasileiros e até mesmo personalidades importantes, intelectuais importantes na época, que não estavam necessariamente ligados ao protestantismo, como o Leandro Conder, Gilberto Freire, Celso Furtado, né, participam dessa Conferência do Nordeste. E a conferência é um sinal, né, e essa atuação toda na juventude, né, que há muitos desse movimento estudantil cristão, dão sinais, né, de que há uma preocupação de que uma nova teologia precisa surgir para oferecer resposta, né, aos questionamentos que essa realidade social está levantando, né, está trazendo à tona. Dentro desse cenário, surge o nome do Rubem Alves, como, de uma certa forma, nesse contexto protestante, o primeiro assim, a sistematizar, né, vamos dizer assim, uma obra a publicar um livro que, na verdade, é a sua tese de doutorado, que já traz ideias, né, e até a tese tem, na verdade, o nome, né, Por uma Teologia da Libertação. O título original da tese era Por uma Teologia da Libertação, e que acaba sendo publicada nos Estados Unidos por razões comerciais, obrigaram Rubem Alves a mudar o título da tese para Uma Teologia da Esperança Humana. Porque, na época, a teologia da moda era a teologia do Jürgen Moltmann, a teologia da esperança, e a editora estava preocupada mais em aproximar o pensamento de Rubem Alves do Jürgen Moltmann, da teologia da esperança. Mas o Rubem Alves diz assim, nós não tínhamos somente esperança, né? Nós tínhamos a consciência de que era preciso agir, né? De que era preciso intervir nos acontecimentos históricos. Então não era uma teologia de esperança, de criar expectativa a respeito de alguma coisa, mas uma teologia que estivesse preocupada com a ação, e a ação política, de fato. E é isso que está muito mais claro no pensamento do Rubem Alves. Alguém citou aí o nome do Jeter Ramalho, que até faleceu por esses dias, né, que está entre essas figuras importantes.
o Jeter, que era um sociólogo protestante, que é bastante atuante, é um dos nomes que ajudaram na criação do CEBI, né, do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, com o Frei Carlos Mestres. Carlos Mestres, sim, faltou a memória agora, com o Frei Carlos Mestres, que era congregacional, né? Há nomes que ainda estão vivos, como o do Zwinglio Dias Mota, que é dessa primeira geração também, o Jaime Wright, o Paulo Wright, que foi irmão do Jaime, que foi deputado pelo estado de Santa Catarina e que acabou desaparecendo na mão de torturadores na ditadura militar, que até hoje não se sabe o paradeiro dele. Jaime Wright, o Paulo Wright, é um desses jovens que foram muito influenciados nesse movimento de mocidade por Richard Shaw, né, que atuou escrevendo alguns artigos para a revista da Mocidade Presbiteriana, e depois vai ter atuação tanto no movimento estudantil universitário, como no cenário político brasileiro, e que acaba tendo a sua vida encerrada pela ditadura militar. O Paulo Wright, o Jaime Wright, que é irmão do Paulo, se tornou bastante conhecido pelo seu trabalho com Dom Evaristo Arnes, né, com o projeto Brasil Nunca Mais, que nós já abordamos bastante isso numa outra live que nós tratamos sobre o golpe militar de 64. A participação de Jaime Wright naquela cerimônia ecumênica, depois do assassinato do Vladimir Herzog, que é um ato ecumênico com Evaristo Arnes, Jaime Wright e o rabino lá, Henry Sobel, que tem uma repercussão tanto nacional como internacional e que chama a atenção para os atos de atrocidade da ditadura militar brasileira. João Dias de Araújo é um outro nome importante desse período. Bem lembrado. Eu encontrei, na verdade, um livro de um congresso da haste, que reunia os seminários protestantes. Aí tem um resumo de grupo de trabalho aqui feito por João Dias, em que ele apresenta assim, a preocupação com a formação teológica. Ele chama de teologia do povo e teologia da terra, né? Aí ele elenca alguns pontos, né, que ele julgava importante para a formação teológica, para a criação de um curso de teologia. Na época, ele propõe isso à Igreja Presbiteriana do Brasil, isso é simplesmente engavetado, não se dá muita importância. Mas, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, ele diz assim: na metodologia de pesquisa que tem por finalidade sublinhar a interpretação popular sobre assuntos teológicos, teríamos que privilegiar as seguintes fontes de informação. Então ele fala de uma metodologia teológica que, ao elaborar sua teologia, tivesse como fontes literatura de cordel de todas as partes do Brasil, as festas religiosas e folclore, música popular das cidades e das regiões rurais, tais como o hino das várias igrejas, letras das canções que o povo gosta. Por exemplo, quantas vezes aparece o nome de Deus nas músicas carnavalescas. Aí ele vai fazendo isso. Aí ele diz assim: quarto, os provérbios populares que formam uma espécie de filosofia da vida dos brasileiros de norte a sul. Quinto, o universo vocabular dos pobres e oprimidos, na maioria do povo analfabeto. Então, sexto, obras literárias de nossos grandes escritores que tentaram traduzir a religião do povo, como Guimarães Rosa, Euclides da Cunha, Ariano Suassuna, Josué Montelo, entre outros. Sétimo, símbolos religiosos mais usados pelo povo, que somente os de origem cristã, não somente os de origem cristã, mas também os de origem africana e ameríndia.
Oitavo, estudos científicos de antropólogos e sociólogos da religião e teólogos que têm examinado com muito rigor os vários aspectos do fenômeno religioso no Brasil. Nono, a história religiosa do povo, vista na perspectiva dos leigos e não na perspectiva das igrejas oficiais reconhecidas. E décimo, finalmente, as obras clássicas sobre a relação da religião com a cultura. Teólogos como Agostinho, Tillich, Richard Niebuhr e filósofos como Hegel, Nietzsche, Feuerbach e Marx. Veja que ele coloca essa filosofia e teologia europeia como o último da lista. Então ele fala de construir um pensamento teológico a partir da realidade brasileira, principalmente da cultura popular brasileira. E isso é uma coisa que o João Dias fez muito na sua prática pastoral e como professor de teologia. João Dias, ele viveu até o seu falecimento aqui em Feira de Santana, que é bem próximo da gente aqui de Sergipe, e na Bahia. Deu aula no Seminário Batista lá de Feira, nessa última fase da sua vida. E uma atuação imensa, né, com movimentos relacionados à terra, criou movimento, organizou ligas camponeses aqui na Bahia, criou em Salvador uma experiência de um curso de teologia muito parecida com esse seminário que você estudou lá no Recife, porque era um curso de teologia ecumênico, onde estudavam protestantes e católicos e ensinavam nesse curso protestantes e católicos. E essa experiência foi de tal forma que, tanto na administração como na docência, estavam envolvidos professores do contexto protestante e do contexto católico em Salvador, na Bahia. E isso acabou findando quando o João Dias e o pessoal da IPU também acabam se distanciando um pouco, e outras igrejas abraçam o projeto e não levam adiante, o curso acabou chegando ao fim. Mas formou uma geração de importantes teólogos, de teólogos e pastores, vamos dizer assim, dentro dessa perspectiva da teologia da libertação. E hoje nós poderíamos dizer que estamos praticamente na terceira geração de teólogos protestantes dentro dessa perspectiva da teologia da libertação. Aí alguns dizem, mas como é que você tem antecedentes dentro do protestantismo, e no Brasil a teologia da libertação ela ficou muito mais conhecida, associada ao catolicismo. Alguns têm entendido que talvez uma das coisas que barrou muito o avanço disso no protestantismo tenha sido o golpe de 64, já que desde a Conferência do Nordeste, teólogos e lideranças religiosas no contexto protestante com um perfil mais progressista eram uma minoria, assim como ainda é uma minoria hoje. Você tinha uma maioria de igrejas muito conservadoras, mas era uma minoria que estava começando a fazer barulho, que estava começando a incomodar. Com o golpe de 64, há um enrijecimento não somente no cenário político nacional, mas também nas instituições religiosas, que começam a realizar uma perseguição muito forte, né, dentro dessas igrejas, produzindo um isolamento, tanto de teólogos quanto de leigos dentro do protestantismo, com essa perspectiva mais progressista e próxima da teologia da libertação. Havia uma dimensão muito prática, o que é típico da teologia da libertação, muito mais do que a preocupação teórica, a preocupação prática, né, de um pensamento que sai dessa dimensão mais prática. Outro aspecto é que isso surge muito mais forte dentro das igrejas protestantes históricas. Às vezes o pessoal não entende essa divisão entre protestantismo histórico, essas igrejas que surgiram muito mais próximas à reforma, né? Congregacionais, presbiterianos, luteranos, batistas, metodistas, anglicanos, né? E as igrejas do chamado pentecostalismo. E nesse protestantismo histórico, é um protestantismo que se firmou muito em torno de uma classe média no Brasil, né? Se aproximou muito de uma classe média
de uma certa elite. Nós estamos chegando aqui ao fim do tempo aqui da live. A live vai fechar e nós vamos reabrir para continuar, encerrar. Só avisando o pessoal para eles acessarem novamente na sequência, porque só tem 11 segundos aqui, vai fechar automaticamente. Eu tenho para indicar só 2 livros e aí te